ouvindo Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Quer conhecer sobre mitos, lendas, folclore e muito mais? Acesse mitografias.com.br. Muito bem, ouvinte, o local do qual falaremos no episódio de hoje, muito provável de você nunca ter ouvido, mas talvez conheça sim os deuses adorados nessa região. Hoje o episódio será sobre a religião, os mitos e deuses de Ugarit. Não se preocupe se o nome for estranho, pois vamos explicar tudo isso aqui. Na verdade, quem vai explicar é o convidado de hoje, o professor Rogério, que dentre seus trabalhos está focado nessa região, inclusive com comparações com trechos bíblicos. Então, seja bem-vindo, professor, e pode se apresentar para o ouvinte. Olá, Leonardo. Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui, falar um pouco de um tema tão importante, para a história do Levante, todos esses conceitos que trabalharemos na nossa fala. E, então, meu nome é Rogério Lima de Moura, estou fazendo o meu doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, na área de Ciências da Religião. Meu enfoque é o mundo ali do Levante, principalmente a história do Antigo Israel e Antigo Judá. E eu trabalho também bastante as questões do imaginário religioso, das construções ideológicas que estão inseridas aí no período. Então, eu tenho formação, minha graduação, meu bacharelado foi em teologia, meu mestrado também foi em ciências da religião, sempre trabalhando esses aspectos, trabalhar a Bíblia hebraica como objeto de pesquisa, o mundo da Bíblia hebraica, não só Israel e Judá, mas as cidades, que eram vizinhas ali ao antigo Israel e a antiga Judá, e também fazer algumas análises comparativas, que veremos daqui a pouco na minha fala, nessa questão de como que Israel e Judá participa também do imaginário religioso, das construções religiosas ali do Levante, daquela região do Levante. Então, é um prazer enorme estar com vocês neste podcast. Bom, o tema de hoje aí é Ugarit, e quando se pesquisa por esse nome, normalmente os primeiros resultados é falando sobre a descoberta dessa região, a descoberta de Ugarit. Mas então é legal mostrar aí pro ouvinte o que realmente é, então. O que foi essa descoberta, o que foi descoberto lá, Ugarit é uma antiga cidade ali na região do Levante. Se você preferir, ou se os ouvintes preferirem, estou falando daquela área que comumente é chamada de Palestina, Então, a região que fica ali, o antigo Israel, a antiga Judá, a Fenícia, a Síria, cuja capital é Damasco. Então, toda aquela região ali, nós chamamos de região levantina, o Levante. Em 1929, naquela região ali, que hoje é a atual Síria, o norte da atual Síria, na cidade de Ras Shamra, foram encontrados diversos tabletes, documentos de suma importância não só para a história, da região, mas também para os estudos bíblicos. Por quê? Porque até então nós tínhamos apenas informações de algumas divindades, por exemplo, só a partir dos textos bíblicos, Então, muitas vezes, a gente ficava só restrito ao texto bíblico para analisar uma divindade, por exemplo, como Baal. Então, quando foram descobertos esses documentos, esses tabletes de barro, a partir de 1929, começaram as escavações ali em Ras Shamra, surgiram a partir de então sobre a religiosidade daquela região, sobre a cultura daquela região, as interações culturais, entre as regiões ali do Levante, etc. Junto com as descobertas do manuscrito do Mar Morto, as descobertas dos documentos em Ugarit revolucionaram os estudos bíblicos, Então, nós temos algumas
alguns documentos que foram encontrados lá, né? Eu vou me focar em apenas 3 documentos, que são os principais para estudar a cultura, a religião de Ugarit, né? Então, nós temos 3 documentos que eu vou citar aqui, vou falar um pouquinho rapidamente do enredo desses documentos. O primeiro documento que foi encontrado lá é o chamado Ciclo de Baal. Então, esses documentos, eles narram, né, o conteúdo desse texto, né, que é o Ciclo de Baal, um texto mítico, ele narra o combate entre um deus da tempestade, né, que no caso é o Baal, contra o seu irmão Yan. E na segunda parte do enredo do Ciclo de Baal, que é esse texto, tem um novo combate do deus Baal contra um outro rival, que é o deus Mot, né? Então, essa narrativa foca principalmente em um arquétipo, né, que a gente pode falar de um arquétipo que também perpassa toda a região ali do Levante, né, que é a luta entre uma divindade da ordem, né, contra uma divindade caótica. No caso do Ciclo de Baal, desse texto encontrado, nós temos 2 divindades rivais ao Baal, que é o considerado o deus da ordem, que é o deus Yan, que significa mar, né, e o deus Mot, que significa morte. Depois nós temos um outro documento que foi encontrado também, que é a lenda do rei Keret. Então, o conteúdo desse texto, a lenda do rei Keret, ele narra a história de um rei chamado Keret, que fica sem herdeiro ao trono. Então, aí aparece o deus El, né, ou deus El, em sonho para ele, e o ajuda a encontrar uma princesa. Essa narrativa desse texto encontrado foca principalmente na questão da posteridade do reino, né? O rei precisa de um herdeiro. Aí ele pede, né, roga aos deuses, né, para que ele possa encontrar uma esposa. Aí então o deus El, que é o chefe do panteão cananeu, que falaremos daqui a pouco, ele auxilia o rei Keret a encontrar uma princesa. E por fim, nós temos um outro texto chamado A Lenda de Akat. Esse Daniel não tem filhos. E aí o que acontece? Em uma festa, o deus artesão Kotar, né, que também é uma divindade do panteão ugarítico, presenteia Akat com um arco. E aí a deusa Nat, que também é uma divindade feminina, guerreira, né, uma divindade forte, ela é irmã também do deus Baal, ela, como uma divindade guerreira, ela cobiça o arco, né, do Daniel e oferece imortalidade a Akat. E o Akat recusa, né, a imortalidade e ceder o seu arco, né, para a deusa. E aí a Nat fica muito brava e quer matar o Akat. Mas, infelizmente, nós não temos o final da história, porque o tablete de barro foi corrompido. Então, nós, infelizmente, não podemos saber mais o final da história. Então, só para sintetizar para os ouvintes, tem outros textos, né? Textos administrativos, etc. É isso que eu ia perguntar, né? Se tem de outras, além dos mitos, né? Além de deuses, assim, também foi encontrado outras coisas em si, né? Isso. Então, foram encontrados textos administrativos, textos ritualísticos, etc., né? Mas, para minha pesquisa mesmo que eu fiz, né, no mestrado, eu trabalhei principalmente não só, mas principalmente com ciclos de Baal, para estudar esses deuses e essas deusas que aparecem no panteão ugarítico. Então, finalizando, né, essa primeira pergunta, Ugarit é uma antiga cidade que é considerada cananeia. Por quê? Porque os estudiosos perceberam que ela compartilha a língua semítica daquela região, da cultura, né? Há algumas convergências culturais naquela região. E Ugarit, segundo alguns autores, participa dessa cultura, né? A cultura levantina daquele período. Estamos falando do 14º ao 12º século, antes da era cristã, né? Para quem estuda, por exemplo, o Antigo Egito, nós estamos falando do período de Amarna, esses textos foram encontrados. E assim, foi a descoberta dessa cidade ou já se tinha, de repente, sim, por ter a Bíblia e outras coisas assim, já sabia de ter algo ali? Ou realmente antes de descobrir aí não tinha nada, nem sabia que existiria, nem nada, não tinha nenhum vestígio? Na verdade, Leonardo, geralmente as descobertas sempre tem uma narrativa meio engraçada, né? De repente, uma pessoa está passeando no local e aí vê um texto, aí chama a atenção de algum estudioso. Geralmente essa história que contam, né? Não só de Ugarit, mas também, se você for ler... A pessoa nem sabe o que é, né? O valor daquilo. Isso. E aí que vai ver quão grandioso é. Isso mesmo, é por aí. Para a nossa sorte, cai na mão de um estudioso, né? Alguém que percebe que aquilo lá não é algo comum, né? E aí começa-se a perceber que aquela localidade ela tem algo importante ali. Aí começa-se a
a fazer os estudos, né, de mapeamento da localidade e tal, para saber primeiro se houve um assentamento de pessoas ali, e aí depois começam-se as escavações. Então realmente não imaginavam, né, de ter nada ali, né? Nem tinham noção, Não né? tinha, cara. É sempre assim. É igual o Qumran, né? Qumran também, mesma coisa. E aí, Qumran teve um problema também, que começaram a escavar tudo errado. Aí perderam textos, né, tal. Foi uma coisa complicada ali, mas é basicamente isso, né? Aquela região também, ela é uma região cercada, né, por uma mística religiosa, né, tal. Então, em determinadas localidades é complicado você escavar, né? Mas quando dá para escavar, geralmente você encontra bastante coisa legal ali, em termos de, para um historiador, né, ou para um cientista da religião como eu. É uma região meio delicada, né, de estar pesquisando por ali, só que ao mesmo tempo é uma região que seria muito rico disso daí, porque ali não ficou só uma cultura, só um povo, teve muita mistura, né, então é muito rico dali. Exatamente, Leonardo. Então, por exemplo, hoje nós temos ali o Monte do Templo, né, que é cultuado por 3 grandes religiões, né, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E para escavar ali naquela localidade é impossível, né, porque Jerusalém, por exemplo, é uma cidade viva. Talvez se conseguíssemos, num futuro, de repente escavar ali, conseguiríamos encontrar outras coisas bem bacanas para o estudo do antigo Israel, né, da antiga Judá. Falando disso daí, é legal puxar aí o próximo ponto, que qual que é a relação aí que tem de Ugarit, porque também você tinha citado que é uma cidade cananeia, né? E também, por ter falado do Baal, a gente vê o Baal como um deus cananeu, às vezes também se encontra como fenício, né? Usa-se esses termos, e aí pesquisando também, principalmente no seu trabalho, você vê falando muito ali de Israel, é legal deixar claro pro ouvinte qual que é a relação desses nomes. Dependendo da região, esses deuses mudam de nomes. Nós temos, por exemplo, na região ali, que a gente chama também de oeste semítico, né, aquela região do Levante e tal, que engloba ali o antigo Israel, Judá, os fenícios, etc. Então, dependendo da região, nós temos divindades com os mesmos atributos, né, ou seja, eram adorados como divindades da fertilidade, por exemplo, mas com nomes diferenciados. Então, só para citar um exemplo, né, o Baal ele é encontrado em Ugarit. O Baal é um deus da fertilidade e, segundo a crença daquela região, né, ele ajuda na fertilidade, no crescimento da plantação, dos grãos, etc. Mas, por exemplo, na Síria, em Damasco, nós temos um deus que chama-se Hadu, ou Haddad, né, dependendo da variação, que tem os mesmos atributos que Baal. E na Bíblia hebraica nós temos Yahvé. Yahvé também, da mesma forma que Baal, o Hadu, ele também é um deus da tempestade, um deus que as pessoas daquele período, estou falando basicamente do 10º para o 8º século, né? Yahvé, ele é adorado como também um deus da tempestade, né? Então, depende da variação, né? Depende da região, você tem deuses com os mesmos atributos, só que com nomes diferenciados. Tem um autor chamado Mark Smith, ele chama essa relação de divindades, né, de nomes diferentes, com mesmos atributos, né, tal, como translação, ele chama de translação, ou seja, é traduzido, né, a cultura traduz de diferentes formas os aspectos dessas divindades, né, e muitas vezes há um encontro cultural em que, por exemplo, adoradores de Baal e adoradores de Hadu acreditam que adoram o mesmo Deus, só que de uma forma diferente. Então, há várias discussões sobre isso, mas é interessante notar essa ideia, né, de que, dependendo da região, um deus pode ter um nome diferente, uma deusa, né, mas os atributos se encontram, há uma convergência de atributos. Eles são adorados como os deuses da chuva, deuses da fertilidade, etc, etc. Mas aí, no caso, o Ugarit, então, ele teria a cultura dos cananeus, mas não ficaria só nisso, então. Essa é uma discussão bastante interessante na academia, né? Até que ponto o Ugarit é cananeia ou não, né? Mas, dentro da perspectiva cultural, religiosa, os pesquisadores que eu estudei na minha dissertação de mestrado, e alguns que eu atualizei para escrever novos textos, artigos para dar as minhas aulas, eles trabalham com a perspectiva que, culturalmente, o Ugarit participa, sim, da cultura chamada cananeia, que é o que é isso, né? Então, uma proximidade linguística, a língua semita, né? Então, você tem o ugarítico, que é muito próximo do hebraico, por exemplo, ou do paleo-hebraico. Você tem uma estrutura linguística parecida naquela região,
Você também tem uma estrutura religiosa muito parecida, convergente naquela região, claro, também as suas particularidades, né? Não vamos colocar também todo mundo no mesmo pacote, achando, por exemplo, que o Ugarit é a mesma coisa que Israel, Judá, ou Síria, ou Fenícios, né? Cada um tem a sua particularidade, mas os encontros são interessantes, né? Pegando essa ideia de que nós podemos fazer uma análise comparativa e percebemos como que existem relações de encontro entre essas culturas ali, dessas cidades-estado do Levante. E no caso, Ugarit, ela seria algo independente, assim, porque quando se pensa, assim, que você fala, cultura tal, muitas vezes a pessoa pode imaginar, se é uma cidade de tal cultura, ela tá sob o domínio daquele reinado ali, né? Por exemplo, você imaginar algo romano, você vai falar, tá sob o domínio romano, né? Império Romano, coisa desse tipo. Agora, o Ugarit, ela é independente, ela não estaria abaixo de alguma cultura maior, outras cidades ali estaria abaixo do mesmo rei ou líder, né, assim? Ou isso também varia, né, com o tempo? Então, Leonardo, a pergunta é inteligente. Varia. Então, no caso do período, do recorte que eu faço entre o século XIV ao século XII, aquela região é dominada pelos egípcios, né? Que é o chamado período de Amarna, né? Então, o Egito tem uma presença muito forte ali no Levante, né? Entre séculos XIV ao século XII. Então, o Ugarit, você percebe também pelos textos encontrados, porque eu foquei, né, na minha pesquisa nos textos religiosos, mas, por exemplo, você tem lá textos para treinamento de escriba. Que textos são esses? São textos que tem lá tabletes de barro com o alfabeto ugarítico. E aí, claro, que a interpretação é que ali poderia, sim, ter tido uma escola de escribas, né? Por causa desses treinamentos. O escriba começa escrevendo, né, o alfabeto, etc. Uma outra coisa interessante, Leonardo, que foi encontrado também no sítio de Ugarit, foi textos da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia. Por exemplo, textos do Gilgamesh, dentro da biblioteca, né, que foi encontrada lá na cidade de Ugarit. O que isso significa? Significa que também Ugarit participava de um diálogo, né, cultural com outras regiões, não só do Levante, mas do Antigo Oriente Próximo. Você tem uma relação... Ugarit é uma cidade cosmopolita, né, então você tem uma relação aberta, né, com outras localidades ali do Antigo Oriente. Mas a ideia é que Ugarit, nesse período do 14º século para o 12º século, antes da Era Comum, você tem ela como uma cidade subordinada também à presença ali egípcia na região. Bem interessante pensar nisso, porque, que nem eu falei, né? Se você pensa em algo romano, você vai já pensar nisso de estar sob o poder romano. Nesse caso aí, nesse recorte aí temporal, estaria abaixo dos egípcios, mas ao mesmo tempo as crenças, os deuses deles estava bem variado, né? Você não fica só em deuses egípcios ali encontrado, né? Que poderia imaginar assim, que você vai encontrar só os deuses egípcios também ali. Não, você tá vendo outros deuses. Inclusive, até você falou de conversar com os mesopotâmios, muitos desses deuses você também encontra um paralelo. O equivalente, se eu posso brincar assim, com o Baal, é o Marduk, deus-chefe do panteão das cidades-estado da Mesopotâmia. O Marduk tem as mesmas características do Baal, e vice-versa. Ambos são divindades da ordem, né? Divindades da fertilidade, que tem que lutar contra um inimigo caótico, né? Uma divindade rival caótica, no caso do Marduk, a deusa Tiamat, e no caso do Baal, dois deuses do caos, né? Que é o Yan e o deus Mot. Então você tem esses aspectos também que convergem, né? Com outras regiões ali, não só do Levante, mas do Antigo Oriente Próximo. Bom, acho que a gente acabou já até mostrando a diversidade de crenças que teria aí, né? Citei muito dos cananeus, que é o foco até aí do episódio, mas a gente tem como se falou, do Yahvé, que acho que foi um dos que mais, assim, bateu de frente. Tem esse diálogo entre as divindades e culturas, mas aí já voltando para Israel e para o Yahvé, eu acho que talvez o diálogo foi mais tenso. O interessante também, Leonardo, acho que vale a pena para os nossos ouvintes perceberem quando fazem esse estudo, né, comparativo, e até também a partir de um modelo estruturalista, né, pegar e estruturar todo o panteão daquela região, é que nós temos basicamente estruturas que se repetem, né, tanto ali no Ugarit como na religião do antigo Israel e do antigo Judá. Por exemplo, nós temos sempre nessas religiões, não só o Ugarit, mas vou pegar o Ugarit como exemplo, a alta autoridade do panteão. Então sempre existe um deus-chefe.
né? Um deus que é o cabeça do panteão, né? Dos deuses e das deusas, né? Então esse deus, ele é o deus-chefe do panteão, né? Então ele é o pai dos deuses e das deusas. E o Garit não deixa muito claro, né? Não existe uma narrativa da criação dos deuses como tem em Hesíodo, por exemplo. Mas nós temos, o Baal e outros deuses lá do panteão ugarítico é chamado de filho de El, do deus El, né? Então é interessante. Então você entende que tem também uma questão de uma genealogia divina, né? Em Ugarit. Depois nós temos, abaixo da alta autoridade do panteão, nós temos os deuses de maiores destaques. No caso de Ugarit, são esses deuses da ordem, né? Deuses da justiça, deuses da fertilidade, né? Então temos lá o Baal, a própria deusa Nat, que são divindades cultuadas, que são também cultuadas na religiosidade familiar, né? Por fim, nós temos deidades artesãs e deidades mensageiras, né? Então, em Ugarit você tem essa estrutura. No caso do antigo Israel e da antiga Judá, nós temos, por conta de um processo interessante, que Yahvé, ele é adorado como um deus estatal, né? Você pode colocar como deus estatal, dependendo do período do antigo Israel e da antiga Judá, o deus Yahvé. Mas, ao mesmo tempo, Baal era cultuado, Asherá era cultuada, outras divindades eram cultuadas. Então, nós temos esse processo também que acontece no antigo Israel e no antigo Judá. Posteriormente, lá na frente, no quarto século, período persa, aí sim você pode tentar fazer um levantamento e interpretar que a partir dali começa-se sim o processo de construção de um monoteísmo, né? Mas antes disso, do quinto século até o 10º século, nós não podemos falar de monoteísmo no antigo Israel e nem na antiga Judá. Israel e Judá cultuavam diversas divindades, que era comum, inclusive, na região levantina. Sim, isso é uma coisa que pega muito, eu vejo, a questão do termo, né, do monoteísmo. Por exemplo, pegar lá, eu vou citar um texto bíblico para os ouvintes pesquisarem depois, né? Para aqueles que têm familiaridade com a Bíblia. Pega lá o texto de 2 Reis, do capítulo 22 ao capítulo 24. Nesses textos, relata-se a chamada reforma do rei Josias, né? E o próprio texto não esconde. Josias vai tirar todos os deuses e as deusas lá do Templo de Jerusalém. Então, o Templo de Jerusalém estava povoado de deuses e deusas. Então, não era só Yahvé que era cultuado, mas era cultuado divindades astrais, divindades da fertilidade, junto com Yahvé, etc. Então, o texto não esconde isso, né? Um dos problemas há muito tempo que nós tivemos em termos de pesquisa do antigo Israel e de Judá foi a ideia de que Israel e Judá nasceu monoteísta e depois acabou-se, né, os grupos, né, a origem desses grupos israelitas e judaítas eram monoteístas e depois acabaram, num termo teológico, né, que é usado bastante, se desviaram, né, e aí acabaram se tornando politeístas. Mas é o contrário, a partir da documentação bíblica, a partir da documentação da cultura material, nós sabemos que, na verdade, foi ao contrário. Israel e Judá participou da religiosidade, né, da região do Levante e, ao mesmo tempo, era politeísta, né, adoravam diversas divindades familiares, divindades da fertilidade, divindades da guerra, etc, etc. Então, Bom, é legal que a gente já citou aí o nome de alguns deuses, principalmente o Baal, mas, digamos assim, que respeitando a hierarquia, né, então vamos começar pelo El, que seria aí o que tá no topo. Inclusive, eu já acho bem interessante essa questão do nome dele. Primeiro, eu vou falar um pouquinho como que ele aparece em Ugarit, depois eu faço essa ponte com o Antigo Israel, com textos bíblicos. Então, o El, na mitologia ugarítica, né, nos textos de Ugarit, nós temos ele como chefe do panteão. Então, ele é o pai dos deuses e das deusas que aparecem em Ugarit. E ordena, né? Ele toma decisões como um monarca. Então, ele é retratado como um rei, né? O rei dos deuses. E, ao mesmo tempo, ele é o criador dos deuses, das deusas e da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma divindade também um pouco distante, né? E aí leva alguns estudiosos a falar, a interpretarem, né? De que talvez Baal, num processo, né? De longa duração, ele poderia ter tomado o culto do El, né? Então, a proeminência do Baal
acaba tornando o culto ao deus El irrelevante ou acaba desaparecendo o culto do deus El. Não sabemos muito bem porque Ugarit ela é destruída também. Ela é uma cidade que teve seu auge do 14º ao 12º século e depois ela é destruída. Não temos muita certeza, né, sobre esse tipo de comparação entre o culto ao deus El e ao deus Baal. Mas Ugarit ele é retratado assim. Quando partimos para os textos bíblicos, o deus ele aparece bastante. E uma das coisas mais interessantes, Leonardo, é o seguinte: alguns estudiosos também do antigo Israel dizem que provavelmente os próprios israelitas, né, que se desenvolveram a partir do 11º século para o 10º século antes da Era Comum, eles eram adoradores do deus El. E Yahvé se infiltrou depois, eu vou brincando com a palavra, né, depois no panteão. No primeiro momento, o deus El ele era o Deus adorado entre esses proto-israelitas, que já estavam ali nas montanhas de Canaã. Há um processo de transformação, né, entre o 11º século ao 10º século antes da Era Comum, daquela região, e aí nas montanhas de Canaã nós temos ali resquícios, né, desses proto-israelitas, tal, que é bastante, inclusive, debatido pelo professor e arqueólogo Israel Finkelstein, né. Então, quais são os indícios, né, que eu poderia dizer para você que o texto bíblico nos traz para falar que o Deus El poderia ter sido o Deus original de Israel? Primeiro nome, né? Israel, né? Israel. Isso é um indício, né? Se Israel fosse adorador do Deus Yahvé desde o início, nós teríamos um outro nome. Talvez a região Yahu, né? Essa partícula Yahu vem de Yahvé, né? Ou Israel, né? Mas não Israel. Isso é um indício. Um outro indício aparece nos textos. Por exemplo, nós temos um capítulo 32 do Deuteronômio. Infelizmente, eu sempre falo isso nas minhas falas, né? As traduções pecam um pouco. Então, o que acontece? Quando você vai ler na tradução, a palavra El geralmente é traduzido como Deus em letra maiúscula. E aí, claro, o leitor, né, que usa esse texto para fazer as suas orações, ele vai entender que é Yahvé, né? Não vai entender que é um Deus cananeu, ele. Mas, quando você vai para o hebraico, principalmente nos meus estudos que eu fiz no meu mestrado, né, da minha dissertação de mestrado, você percebe que há uma diferença, né, quando aparece o Deus El e o Deus Yahvé. Então, no Deuteronômio 32, se eu não me engano, agora me falha a memória, o capítulo entre os versículos 4 a 6, ou 4 a 8, depois vocês podem conferir, ele aparece como aquele que separa, né, as nações e tal, e uma das nações, que é Israel, o ele dá para Yahvé. O que isso significa? Significa que, nesse exato momento dessa antiga tradição, né, do Deuteronômio capítulo 32, o El era uma espécie de deus-chefe do panteão e Yahvé era subordinado a ele. Né? Então, isso é interessante, que aparece claramente no texto hebraico do Deuteronômio 32. Um outro texto que eu trabalho é o Salmo 82, né? O Salmo 82, também eu convido os ouvintes a ler uma tradução, talvez a tradução da Almeida, né? A Almeida está melhor que a da Jerusalém. Engraçado. Jerusalém a gente acaba até pedindo para as pessoas trazerem nos estudos, né, acadêmicos da Bíblia e tal, porque é uma boa tradução, mas nesse caso a Almeida está melhor. Por quê? No versículo 1 do Salmo 82, você tem claramente o chamado Concílio dos Deuses. O Concílio dos Deuses aparece em Ugarit e aparece também na Bíblia hebraica. O que é esse Concílio dos Deuses? É a reunião do panteão, né, presidido por um deus-chefe. No caso de Ugarit, é o deus El. Só que o Salmo 82 é interessante porque ele fala que ele está presidindo o concílio. É um salmo bíblico, tá? Um Salmo 82. Então diz lá, Elohim, né, pode ser traduzido como Deus ou deuses, Elohim se levanta no concílio de El. Isso no primeiro versículo do Salmo 82. No meio dos Elohim, ele julga, né? Aí começa lá o decreto, né? O Elohim, esse Deus, né? Que não é nomeado no Salmo 82. Ele começa a acusar os outros deuses de negligência, né? Tal. Portanto, o mundo está caótico. E aí o El, né? No Salmo 82 fala assim, olha, vocês todos são filhos do Altíssimo, que também é um epíteto de El na mitologia ugarítica, né? Ele é chamado de Elion, né? De ele traduzido geralmente por Altíssimo, né? E aí ele decreta que esse Elohim, que se levantou e acusou dos outros deuses, ele agora vai tomar conta do cosmos, né? Talvez esse salmo já esteja também se referindo a uma emancipação, talvez do deus Yahvé, se for da tradição israelita e judaíta, para uma elevação desse deus no panteão, né? Ali em Israel e Judá. Ou, se esse texto foi cananeu e foi migrado para Israel e Judá, poderia estar falando de Baal, né?
Isso que eu imaginei, porque você falando assim do Yahvé que ser uma ascensão dele, eu imaginei, é igual a versão do Baal, aí não era necessariamente no concílio, mas o Baal ele teve essa ascensão quando ele foi lutando aí contra os outros deuses, foi uma ascensão dele. Seriam duas ascensões, se a gente for considerar que são diferentes ali, foi a ascensão de cada um dos deuses, ambos abaixo do El. Então, exatamente, Leonardo, exatamente. Dá para sair um artigo meu que eu trabalho um pouco esses aspectos, porque, na verdade, essas narrativas em Ugarit e também Israel e Judá, eles trabalham com essa perspectiva, né? A ordem versus o caos. Então, o Baal, a partir do momento que ele derrota, na mitologia ugarítica, os deuses da desordem, né? Os deuses caóticos, que é o Ian e o deus Mot, o texto do ciclo de Baal relata que é construído um palácio para ele. E na mentalidade religiosa, tanto de Ugarit como no antigo Israel e Judá, uma divindade poderosa ela não pode ficar sem um palácio, sem um templo, porque senão ela é uma divindade fraca. Então, a partir do momento que essa divindade ela ascende no panteão, se constrói geralmente um palácio. Isso acontece também na Mesopotâmia, no Enuma Elish, né? Por um Marduk. Então, nós temos essa ideia, né, de que Baal ascende ao panteão a partir do momento, como você bem falou, Leonardo, da derrota dos deuses da desordem, né, do caos, que é Ian e Mot. E também o Salmo 82 deixa essa perspectiva. Esse concílio dos deuses, ele aparece também em outros textos da Bíblia hebraica, né, para você perceber como que converge, né, culturalmente também com as regiões do Levante, essa ideia religiosa que aparece na Bíblia hebraica. Por exemplo, Isaías capítulo 6, né? Isaías capítulo 6, está lá o Isaías tendo uma visão do trono de Yahvé, né? E aí aparecem os querubins, né, no templo, ele tem uma visão dos querubins, né? Aí os querubins estão louvando a Yahvé. Os querubins que não são anjinhos, né, como o período medieval acabou-se, né, se desenvolvendo essa imagem, na verdade, os querubins também aparecem, né, principalmente na religião assíria, né, que são guardiões do templo. Né? E não tem nada de bonitinho, não. Dos anjos em geral, quando você pega a descrição mesmo na Bíblia, né, ele é bem assustador. A tradição acabou transformando, né? Até o próprio Satã, né? Aquele ser com chifres, com tridente, né? Tal. Isso tem que estudar o período medieval, como que isso se deu, né? Essas transformações. E vejando também essa parte aí falando da Bíblia, realmente essa questão da tradução, eu lembro que quando eu fui pesquisar mais a fundo daí, aí eu peguei algumas Bíblias que tinha aqui em casa, e assim, as que tinha aqui em casa era por causa da família mesmo. Não tinha nenhuma questão de ter uma fidelidade mesmo na tradução. Então eu via que eu não encontrava nada. Aí que me indicaram, até eu ganhei a de Jerusalém. Aí nessa você já encontra melhor a diferenciação dos nomes. Isso. Nós temos boas traduções, né? Tem a Jerusalém, nós temos a TEB, né? Que é a tradução ecumênica da Bíblia. Ela é publicada pela editora Loyola. Também é uma boa tradução, mas, assim, eu sempre falo, né, eu puxo sardinha para o meu lado, né, Leonardo? Eu falo assim, olha, para quem estuda mesmo o Antigo Israel e Judá, seria interessante aprender a ler o hebraico, né, para não ficar dependendo das traduções, porque as traduções, queira ou não queira, ela tem uma mão também um pouco religiosa, dogmática, né? Um exemplo que eu sempre cito, Gênesis capítulo 1, né? Está lá uma tradução, né, bem livre, que eu vou falar aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí a tradução coloca o Espírito de Deus, com letra maiúscula, Espírito, né, Espírito de Deus pairava, né, sobre o abismo. E esse Espírito de Deus com letra maiúscula já é uma interpretação dogmática, porque o autor, aquele que escreveu esse texto, não tem nem noção da Trindade. Mas o tradutor coloca lá Espírito como se fosse a terceira pessoa da Trindade. Né? Sim, sim. E a gente não tem o que reclamar, porque a Bíblia ela é para a questão da religiosidade, da fé da pessoa, né? Não é algo acadêmico, nada, longe disso, né? Isso aí, Leonardo, só se você me deixa fazer uma nota de rodapé, é um erro da academia, né? Por quê? Porque a Bíblia, assim como a Odisseia, assim como Homero, né, a obra de Homero, assim como Hesíodo, é um texto fundador, né, do Ocidente, assim como do Oriente. Então, isso eu conversei também bastante com outros colegas de profissão, né, que estão aí inseridos nas universidades federais, né, nas universidades particulares aqui do Brasil. A Bíblia, ela deveria ser, sim, inserida, né, na academia, com estudos acadêmicos, como a gente está fazendo aqui, né, um debate acadêmico sobre o texto bíblico. Por quê? Porque se você deixa a Bíblia de lado e quer estudar outros textos, mas a Bíblia fica à mercê de leituras fundamentalistas, né, leituras muito conservadoras, que falam do texto
sem nenhuma propriedade, né? Uma leitura bem rasa, dogmática, ou ideológica demais. Então, é importante a Bíblia ser inserida nos círculos acadêmicos. Já tem gente, né, estudando, tem colegas nas federais, nas públicas e também nas particulares, estudando a Bíblia academicamente, mas ainda é pouco ainda, né? A gente precisa inserir mais a Bíblia nos debates acadêmicos. Com certeza, com certeza. Bom, seguindo aqui nos deuses, a próxima que é interessante citar é a Asherá. E assim, essa realmente não daria para se aprofundar, porque eu sei que ela tem muita coisa dela, tem muitos trabalhos sobre ela, eu tenho visto, eu fui dando uma pesquisada. Inclusive, aqui no Papo Lendário, a gente já fez um episódio sobre ela há muito tempo, quando eu vi aquela questão de falarem que é a mulher de Deus, né? Que sempre foi assim, então, nossa, vou pesquisar mais disso. Mas quem sabe até futuramente eu penso aí pro ouvinte gravar mais um episódio delas, porque eu vi que tem muitos estudos, e recentes até, então foi coisa que não parou, mas é legal citar aí pro ouvinte saber quem é. A pesquisa sobre a deusa Asherá está, né, pululando aí, né, na academia. Tem colegas trabalhando na Metodista, onde eu estudo, tem pessoas que eu sei também nas universidades públicas estudando sobre ela, mas para resumir, como que ela aparece em Ugarit e também nos textos bíblicos, né? Ela é uma deusa mãe dos deuses também, ela é esposa do deus El, na mitologia ugarítica, né? Os textos de Ugarit, ela é esposa do deus El, e ela aparece como o nome de Atirat, né? Que é uma variante da Asherá bíblica. Eu interpretei, quando eu fiz aquela estrutura a partir, né, dos teóricos que eu uso na minha dissertação de mestrado, eu interpretei, isso foi eu que interpretei, não foi nem os teóricos que eu usei, que a Asherá também é uma deusa proeminente, assim como o deus El, no panteão cananeu. Por quê? Porque ela nas conversas com o deus El, ela influencia o deus El a tomar posições em relação ao panteão, aos seus filhos que estão competindo lá, né, pelo domínio do cosmos e tal. Ao mesmo tempo, ela também é uma divindade da fertilidade e uma divindade mãe, né, desses deuses e deusas. No caso do texto bíblico, que a gente acabou de falar de tradução, algumas traduções traduzem, quando aparece a palavra Asherá, como poste-ídolo, que é uma tradução, ao meu ver, horrível, né? Deveriam traduzir como Asherá mesmo, né? Mas o que seria poste-ídolo? Como assim? Um dos símbolos da Asherá é uma árvore. Então, a ideia de que o galho de uma árvore, né, um pedaço, né, de uma árvore seria esse poste ídolo, ou não, seria uma imagem da deusa, né, que era cultuada tal. A tradição mais dogmática traduz como poste ídolo, que já é uma ação bem pejorativa, né, ídolo, né, porque ídolo já pressupõe que o tradutor está falando assim, pô, existe um Deus verdadeiro, tá? Ele deixa, né, a tradição ser levada pela sua fé. Mas algumas Bíblias traduzem como Asherá mesmo. A Bíblia, por exemplo, Nova Bíblia Pastoral, se eu não me engano, traduz como Asherá. E nos textos bíblicos, a Asherá, ela é condenada, né, pelos redatores da Bíblia, pelos narradores do texto bíblico, os escritores, né, tal. Mas, a partir da cultura material, nós temos um sítio que é datado do 8º século antes da Era Comum. O sítio chama-se de Kuntilet Ajirut. E nesse sítio foi encontrado uma cerâmica, né, que dizia o seguinte: para Yahvé e sua Asherá. Eu não vou entrar em detalhes, não dá tempo para a gente discutir esse sítio, mas esse sítio provavelmente era dominado por Israel Norte, né? E nós temos ali, nesse sítio de Kuntilet Ajirut, uma demonstração de uma religiosidade plural ali, né? Era entendido, a partir daqueles habitantes que moravam naquela região, que a Asherá era a esposa do deus Yahvé, né? Então ali formava-se um casal divino. Em Ugarit, Asherá, ela é esposa do El. Na Bíblia hebraica não aparece tanto essa ideia mas na cultura material aparece isso claramente, né? Então é interessante como que a cultura material pode nos ajudar, inclusive, a entender o momento histórico daquele período lá que os textos bíblicos narram, descrevem, etc. É isso, se você for pensar numa época onde não teria nada ali de monoteísmo em si, vai ser natural do Deus ter uma rainha, né? Você pega os outros panteões de outras culturas, sempre tem, né? O Deus Supremo ali sempre vai ter a rainha junto a ele. Independente se tá mais abaixo ou no mesmo nível, tudo, mas tem a deusa, né, ali. Só não haveria nisso realmente num monoteísmo, onde vai ser um só, né? E acabou. Isso. Então, a partir do momento que você coloca um quê de politeísmo ali, você acaba o monoteísmo, faz total sentido de ter, mesmo sendo do Yahvé. A partir do desenvolvimento, né, da adoração do Deus Yahvé, aí, a partir do 7º século, 6º século,
até o 5º século antes da Era Comum, Yahvé, ele vai absorvendo atributos dessas divindades. Então, em Oséias, por exemplo, Yahvé absorve atributos do deus Baal e da deusa Asherá. Né? Então, Yahvé, ele é representado ali em Oséias com aspectos femininos, né? Ele gera, né, a vida, né? É interessante como Oséias trabalha esse jogo de palavras, né? E ao mesmo tempo ele é chamado de marido de Israel, de senhor de Israel, que é a palavra Baal, né? Baal significa isso, marido ou senhor. Então, você percebe essas nuances quando você lê o hebraico. A tradução aparece também. Você consegue ler pela tradução. Se você souber, né, os atributos de Baal, e o que Baal significa, né, a palavra Baal, que significa senhor ou marido, e Asherá, né, os aspectos da fertilidade da Asherá, você vai perceber que Yahvé, em Oséias, todos esses aspectos que é aplicado em Baal e Asherá é aplicado para Yahvé, que já é um processo de assimilação, né? Uhum. É interessante. Então agora a gente aproveita e vai falar aí de Baal. Dá até pra puxar já os dois próximos, que é o Ian e o Mot. Mas eu acho legal começar do Baal falando dessa questão do significado do nome dele. Porque isso é uma coisa que eu realmente sempre tive dúvida antes, no sentido que Baal, ele seria em si uma divindade, alguém ali personificado, ou ele só seria um título? Porque se encontra também, às vezes, outros Baals ali. Até também quando teve a deturpação do personagem em si, demonizou, né, tudo, mais ainda. Mas mesmo assim você sempre encontra Baal, algo mais. E aí eu sempre me fiquei com essa dúvida, se Baal seria só um nome, se esses daí seria mais um Baal, ou se esse é o Baal e os outros acabam sendo alterações. Isso acontece. Por exemplo, vou pegar o Yahvé, né? Em Kutilet Gerud, esse sítio que eu acabei de citar agora há pouco, nós temos a Yahvé de Samaria. Aí você tem outras passagens do texto bíblico, Yahvé de Seir, né, que é uma região desértica ali do Levante, Seir. Yahvé de Samaria, que é a capital do Reino do Norte, né, e Yahvé de Judá. Então, me parece, alguns estudiosos trabalham nessa perspectiva de que foi entendido diferentes maneiras da aparição de Yahvé, dependendo do santuário, né? Então, Yahvé de Samaria seria um modo de revelação, entre aspas, posso colocar assim, que essas pessoas entenderam, né, em Samaria. O Yahvé de Seir teria outras características, foi uma forma desse Yahvé ser adorado naquela região. Yahvé de Judá seria uma outra característica, um outro tipo de Yahvé que também era adorado em Judá, etc. Isso acontece com Baal, né? Então, por exemplo, Baal Haddad, né, aparece, por exemplo, na Síria. O Baal, somente Baal, né? Aparece em Ugarit. Baal aparece também na Bíblia hebraica. Dependendo da localidade, você tem uma espécie de entendimento de como que essa divindade apareceu para você, né? E aí, claro, você aplica a essa aparição atributos a esse Deus, né? Então, como Senhor, como marido, né? Talvez, como eu disse, né? Baal vai tomando as proeminências, o poder de Elo, né? Se eu posso dizer assim, e ele acaba também se tornando, né, um deus-chefe do panteão posteriormente, um deus que também tem o concílio dos deuses, né? Isso já aparece em Ugarit, e Baal rivaliza com Deus Yahvé na Bíblia, pelo fato dos dois deuses serem divindades da fertilidade, divindades da tempestade, né? Então, você tem exatamente isso, Leonardo. Dependendo da região, você adora esse Deus, né, que é um Deus da fertilidade, mas com diferentes atributos, né? Porque a maneira com que esses grupos, nesses diferentes santuários, entenderam esse relacionamento cultual com essa divindade. Só para exemplificar para os ouvintes, né, para tentar deixar um pouquinho mais claro. Israel e Judá cultuavam o Deus Yahvé. Só que a forma retratada de Yahvé no norte, Israel, e em Judá, ao sul, são diferentes. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 12, você vê lá o narrador dizendo que no norte, Yahvé era cultuado como a partir de uma imagem de um touro, né? De um bezerro, de um touro. Mas se você for partir para a análise do culto de Yahvé em Judá, que é ao sul, você percebe que não tinha o culto ao touro. Yahvé não era retratado como touro no sul Judá. Ele era retratado como um Deus sentado no seu trono, né? Um Deus monarca. Então você tem essas diferenças de imaginário religioso, né? Tanto em Israel como em Judá, ou em outras regiões do Levante, quando se trata do Deus Baal. Essas coisas acontecem, né? De que você está adorando um Deus da fertilidade, que é o Baal, mas o modo como você chama esse Baal é diferente, assim como o Yahvé.
né? Yahvé lá no sul, ele é retratado como monarca, um senhor dos exércitos, etc. E no norte, Israel, ele é cultuado como o deus touro, né? Que tirou o povo do êxodo, tirou o povo do Egito, né, libertando lá na narrativa do Êxodo. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, né? É interessante você perceber como que Yahvé é cultuado, mas como é que ele é chamado em diferentes regiões ali, tanto em Israel Norte como ao sul, em Judá. Interessante, isso do Yahvé, não tinha noção que também era tão amplo, né, sentir essas variações. Bem interessante. Bom, e aí para finalizar do Baal, a gente tem a questão do ciclo de Baal, que é o que mostra essa luta dele contra o Ian e contra o Mot. Uma coisa que me chamou muita atenção é, claro, comparando principalmente com o Marduk, que a gente, né, citou aí o Baal, você vê muito que é essa ideia da ordem contra o caos. Mas me chamou a atenção de que aí eles colocam o mar e a questão da morte como algo ruim. Ruim, assim, pelo menos rival do Baal. Não faz que nem, por exemplo, porque quando eu vi os três, principalmente dois, um relacionado com morte, assim, um com mar, me veio muito na cabeça a trindade de Zeus, Hades e Poseidon, que também é uma trindade, cada um no seu canto, mas eles se dão bem, assim, né? Não tem essa questão, a luta dos gregos é com outras, né, divindades ali. Nesse caso, realmente tem a rivalidade. Eles colocaram um elemento, né, da natureza ali rivalizando. E da mesma forma que na mitologia grega, o Baal, na verdade, em termos temporais, a gente poderia discutir, né, quem veio primeiro, né? Porque eu não sou especialista na mitologia grega, tenho até os textos aqui do Hesíodo e tal, mas em se tratando da mitologia que eu estudei, né, que é a de Ugarit, você tem o Baal, assim como os Zeus, morando numa montanha, né? Os Zeus no Monte Olimpo, o Baal no Monte Safon, ou Monte Safon, né, para ser mais exato com o hebraico. E assim como os Zeus, né, no panteão dele, o Baal é o deus da tempestade, né, o deus do relâmpago, do raio, da chuva, né, é um deus guerreiro também, o Baal é retratado como deus guerreiro. E o Yan e o Mot, embora ele tenha uma rivalidade com esses deuses, eles são irmãos, né? Então, eles estão lá no panteão, o El é o pai de todos eles, né? Então são irmãos rivais. E o interessante, principalmente na narrativa de Baal versus Mot, é que o Baal vai lutar contra Mot, né? Porque ele precisa vencer o deus caótico da morte, né? Mot significa morte em hebraico, e ugarítico também, são muito próximos à língua, né? Yan significa mar, tanto em hebraico como em ugarítico. E aí, o que acontece? O Baal, ele é derrotado por Mot, né? E ele vai para o submundo, porque o Mot é o deus do submundo. E aí, quem que vai resgatar o Baal? É a deusa Nat, também é irmã do Baal e irmã do Mot e do Yan. O que que acontece? A Nat derrota o Mot, ela mata o Mot, e aí ela resgata o Baal do submundo. Aí o Baal revive. Aí o texto diz que até o deus El, né, louva, né, a volta do Baal para a vida, etc. O que isso significa, né, no mundo real? O imaginário religioso é esse, mas o que isso significa no mundo real? A morte e o renascimento da plantação, né, dos grãos, etc. Como o Baal, ele é o deus da ordem, o deus da fertilidade, o deus dos grãos, a partir do momento que ele é morto, se entende que a plantação ela é morta, né, ela desaparece. A fertilidade desaparece. A partir do momento da ressurreição, né, da volta do Baal para a vida, a ideia é de que a plantação ela volta a crescer. Né? Então, há um crescimento da plantação, da fertilidade, dos grãos e da ordem. Né? Então, o mito ele também tem esse significado, né, existencial. É bem interessante, bem interessante. E o do caso dele contra o Ian me lembra muito, como a gente citou, né, o do Marduk contra Tiamat, né, que os dois têm essa questão do elemento da água e do mar. E o mar é interessante, Leonardo, porque ele aparece não só em Ugarit, mas, como você já citou, né, em outras culturas, e na Bíblia hebraica mesmo, né, com aspectos caóticos. Existem resquícios desse mito. Um deus da ordem derrota o mar, né, que é entendido como caos, né, com aspectos caóticos, na Bíblia hebraica mesmo, né, do Êxodo, por exemplo, né, quando Yahvé, ele triunfa, né, isso está principalmente em Êxodo capítulo 15, no Cântico de Miriam, né, essa ideia de que Yahvé derrotou o mar, né, abriu o mar para o seu povo passar no meio dele. Esse é um resquício mítico desse combate, né, entre o Deus da ordem contra o Deus do caos. Aparece também no Gênesis capítulo 1, né, o vento de Deus estava lá sobre o abismo, o Terrom, também um aspecto caótico, né, antes da criação, né, da divindade, etc. Então, esse resquício mítico aparece na Bíblia hebraica também. A ideia de que o mar, né, precisa ser derrotado, e a partir dessa vitória do Deus da ordem, o mundo, o cosmos
fica em paz, né? Aquela coisa toda. E sabe-se o que ocorreu com esses dois deuses depois da derrota? O texto de Ugarit não deixa muito claro, né? Agora, são deuses, né? Que imagina que ainda vai estar em algum lugar. Então, o texto de Ugarit não conta, né? Essa pergunta, eu brincando com você, e claro, eu tô brincando comigo mesmo, é uma pergunta iluminista, né? Porque eles não pensavam nessa categoria que a gente tá pensando, poxa, mas o que será que aconteceu com esse Deus, né? O importante era o evento, né, em si. Isso, que era o mito, né? Que é ele ter derrotado esses dois deuses. Isso, exatamente. Você falou muito bem, isso mesmo. O evento, né, que importava para eles, né? Agora, essas perguntas nossas, até nos meus estudos, né, dos textos de Ugarit, são perguntas do homem moderno, né? Sim. A gente que estuda daí que fica curioso. Isso, né? Então, a gente fala assim, poxa, o mito é uma narrativa simbólica, né? Uma narrativa, de repente, metafórica, né? Mas isso é a gente, né, que classifica essas narrativas, né? Para eles não, o mito tinha algo existencial também, né? Então o Mircea Eliade trabalha bastante essas questões. Então, só para concluir essa parte, Leonardo, é interessante que na religiosidade do antigo Israel e Judá, essa estrutura que eu até comentei, né, que aparece em Ugarit, ela desaparece a partir do processo da construção do monoteísmo, né, tal. Então, só fica quem? Né? A alta autoridade do panteão, e estou falando a partir do quarto século, antes da Era Comum, né? A alta autoridade do panteão, que é Yahvé. As outras hierarquias, né, deuses de maiores destaques, desaparecem, né? Então, Baal é demonizado, e aí desaparece do culto judaíta, né? Yanimot, né, os resquícios míticos também vão desaparecendo, e o que sobra, então, é a alta autoridade do panteão, que é Yahvé, e as deidades mensageiras, né, que a gente chama de anjos, né, tal, mas isso somente a partir do quarto século, antes da Era Comum. Isso ainda aparece em textos pós-exílicos, né, um resquício, tal, de cultos rivais, né, ao culto a Yahvé, tal, e os textos bíblicos polemizam, né, com esses cultos rivais, mas aos poucos vão desaparecendo. Bom, ouvinte, espero que tenha gostado aí do episódio. Foi bem legal em mostrar, porque eu queria falar aí do Baal e desses deuses, e porque quem pesquisa, quem já escuta aqui o Papo Lendário, já ouviu a gente falar, principalmente eu falei, né, que a gente tem um episódio aí de Asherá, mas era legal então mostrar aonde que se encontrou sobre eles, né? Não só sobre eles, mas onde se encontrou, e que isso está intimamente ligado com conceitos bíblicos. E, Rogério, brigadão por ter aceito o convite. Como falei, eu conheci o Rogério pelo um curso que ele deu sobre essa temática, e aí que eu fui atrás dos trabalhos dele, e aí eu vi que tem bastante coisa, deu para aprofundar mais ainda. Então, muito obrigado. E agora fica à vontade aí para mostrar o contato aí, que o ouvinte quiser, né, entrar em contato. Eu me senti honrado pelo convite seu, né? Eu quero agradecer os ouvintes e as ouvintes que estiveram conosco, ouvindo, né, um pouco sobre essa ideia dos estudos de Ugarit, os estudos da religião de Ugarit, os estudos bíblicos, a importância de se estudar esses sítios, né, esses documentos, também para um melhor entendimento do mundo antigo, do mundo levantino. Então, só tenho a agradecer a vocês. O convite que eu faço para vocês, primeiro, é um curso que eu darei em outubro, né, pelo Instituto Mundo Antigo. Convido a todos e todas a participarem. Vai ser também sobre a história de Judá, né, do Antigo Judá, do período assírio até o período persa. Né, persa não, helênico. Né, nós trabalharemos esse recorte. Né, pegaremos desde a reforma de Josias, do rei Josias, lá em Judá, até o período asmoneu, que é o período helênico. Né, e eu pretendo trabalhar as questões religiosas, os grupos sacerdotais, os grupos rivais, as ideologias por trás de algumas narrativas dos textos bíblicos desse período. Então, convido vocês a participarem. Também convido rapidamente, né, vocês, quem quiser me seguir, né, nas redes sociais, eu tenho um Instagram e tenho um Facebook, é só procurar lá, @RogLimaMoura, tudo junto, rog.limamoura, tudo junto, Instagram, e Facebook é pelo meu nome, Rogério Lima de Moura, né, vocês também podem acessar, porque geralmente eu faço propagandas, né, de palestras que eu participo nas universidades, de algum livro que eu estou publicando, artigos, etc. Então, quem quiser me acompanhar, é só procurar lá no Facebook e no Instagram. E também, por último, o Academia.edu, né? Eu preciso colocar mais artigos lá, né, na página do Academia.edu, academia.edu/Rogério Lima de Moura.
tá bom, gente? Então, aí vocês vão encontrar alguns artigos que eu escrevi, informações sobre livros que eu publiquei, etc. Leonardo, muito obrigado mais uma vez, viu? Te agradeço pelo convite. Eu que agradeço. E só uma última dúvida, publicações aí, tem algo que tá para vir? Como que tá? Tem já um livro publicado, né, pela editora Recriar. Eu organizei esse texto nesse livro, se encontra na Amazon, né, chama-se Religião, Arte e Cultura. Então, é uma coletânea que nós temos lá tantos cientistas da religião, historiadores, historiadoras, antropólogos, falando sobre religião, arte e cultura. E eu organizei junto com o professor da PUC, né, o professor Alexandre da Silva Chaves, e o meu texto nesse livro é falar sobre a figura de Moisés na Bíblia hebraica, né? Então, eu trabalho as questões da figura de Moisés, como que ele é retratado, como ele é trabalhado, e os grupos que estão por trás dessas construções do personagem. Legal. Bom, vai estar todos os links aí no post. E ouvinte, espero que tenha gostado. Rogério, muito obrigado.